E Cauli pediu para deixar o Bahia. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se existe alguma chance de um meio atacante virar reforço tricolor. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, que faturou mais com o aluguel do seu estádio do que com a bilheteria na Vila Belmiro. Para completar, Marcos Antônio quer jogar no Flamengo. Tem também informações importantes sobre o Vasco, as últimas do mercado, renovação no Palmeiras, Cruzeiro, Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, dicas de quarta e quinta-feira bateram bonito. Nessa sexta-feira, preciso da vitória do Al Nassr contra o Al-Kholoud e preciso da vitória do Lens, que é o vice-líder do campeonato francês, contra o Le Havre. Se esses dois resultados bem normais acontecerem, a gente pega uma odd de 1,80 e a melhor informação vem agora clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola. Automaticamente esse bilhete com os dois jogos que eu citei já aparece prontinho para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Mano Menezes é o novo treinador da seleção peruana. E uma curiosidade, durante a sua apresentação, o banner acabou caindo, o que mostra que as coisas não devem ser tão simples para o treinador gaúcho. Já Lucas Lima foi anunciado como novo reforço do Goiás. Ele não havia ficado no Sport por conta de uma incompatibilidade financeira. Já o Red Bull Bragantino fez proposta de empréstimo pelo atacante Kaique, mas a oferta não agradou ao Bahia. Quero completar contando que o Al Ittihad ofereceu a Benzema a renovação do contrato sem pagamento de salários. O francês teria direito apenas aos direitos de imagem. Benzema ficou tão chateado que pediu para não jogar mais pelo clube francês, pelo clube saudita. Ele está tentando voltar para a França para jogar no Lyon, notícia que poderia afetar a Endrick. Para completar o giro de notícias, registrar que Portugal emplacou seus 4 times na próxima fase de Liga dos Campeões e Liga Europa. Na Champions, o Sporting passou entre os 8 primeiros, enquanto o Benfica se classificou para os playoffs. Já na Liga Europa, Porto e Braga estiveram entre os 8 melhores e a boa performance dos portugueses deve garantir uma condição melhor para a classificação para a Liga dos Campeões a partir da próxima temporada. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que renovou o contrato de Lucas Evangelista. Mesmo sem jogar desde setembro, o Evangelista é avaliado como alguém bastante importante no elenco do Palmeiras para 2026. Quando ele foi contratado em janeiro do ano passado, estabeleceu-se um contrato até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano, desde que ele batesse metas em 2026. Para evitar que o Palmeiras corre o risco de perder o jogador, mesmo com o Evangelista machucado, o Palmeiras lhe ofereceu a extensão desse contrato até dezembro de 27. O Evangelista gostou da sugestão e o acordo está encaminhado. Importante registrar que o Evangelista sofreu um rompimento no tendão da coxa direita em setembro do ano passado e está na reta final de recuperação. Abel Ferreira tem lamentado bastante a ausência do jogador, que se encaixou num primeiro momento muito bem para substituir a Richard Rios, vendido por Benfica por mais de 30 milhões de euros. Hora de falar sobre o vexame do Cruzeiro, mais um sob o comando de Tite, que começa a balançar por mais maluco que possa parecer. O Cruzeiro tomou 4-0 do Botafogo na noite dessa quinta-feira no Newton Santos, na estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, os 4 gols marcados no segundo tempo. Danilo 2 vezes, Matheus Martins e Arthur garantiram o placar elástico a favor do time de John Textor. Terceira derrota seguida do Cruzeiro, que já havia perdido para o Atlético Mineiro, para o Democrata, agora para o Botafogo. Na primeira partida da temporada, o Cruzeiro também havia sido derrotado pelo Pouso Alegre. São 4 derrotas em 6 partidas. E esse início terrível contrasta com a ótima fase deixada pelo técnico Leonardo Jardim. Só mais uma sobre o Cruzeiro. Fernando, atacante de 20 anos de idade, fechou com o Santa Clara de Portugal. O Cruzeiro não recebe qualquer compensação financeira e fica apenas com 50% do valor de uma venda futura. Para completar sobre o Botafogo, crise total extracampo. John Textor apareceu, garantiu que vai pagar todo o transfer ban e as outras questões, mas o clima é péssimo. E surgiu ao longo da quinta-feira a notícia de que, se não fosse a justiça a vetar, o Textor teria vendido o Danilo e também o Montoro, ambos para o Nottingham Forest.
O Botafogo tem uma dívida de mais ou menos 20 milhões de euros com o Forest. Diante dessa dívida e com o repasse dos jogadores, sobrariam para o Botafogo apenas 13 milhões de euros. Graças à justiça, essa operação não foi adiante. Quero falar agora sobre detalhes da ida de Rony para o Santos. O Galo vendeu o atacante por 3 milhões de euros fixos, a mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Rony dispute 50% das partidas ao longo da temporada pelo Santos, e mais 1 milhão de euros em bônus, caso de qualquer conquista de título por parte do Santos. Vale o Campeonato Paulista, vale Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No melhor dos mundos, o Galo pode chegar a 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Rony havia sido comprado por 6 milhões de euros, que na época valiam 35 milhões de reais. Mas a grande sacada nessa saída do Rony foi a economia com os salários. Jogador que custava 1 milhão e 600 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como seu contrato só se encerrava em dezembro de 27, dá para dizer que o Atlético economiza cerca de 40 milhões de reais com a saída do atacante. E o Furacão, que se tornou uma espécie de Colômbia em território brasileiro, com a contratação de Cetré, ótimo atacante que pertencia ao Estudiantes. O Atlético Paranaense chega a 8 jogadores colombianos no seu elenco. São eles os atacantes Viveiros, Cetré e Mendoza, além do Daniel Aguiar, que estão num período de experiência, Aguilar, tá? Alejandro Garcia volante, Portilha volante, Carlos Teran zagueiro e Juan Felipe Aguirre zagueiro. Eu não me lembro de ter 8 jogadores de um mesmo país defendendo um único clube brasileiro. Se você tiver essa recordação, já use o espaço para comentário e opine. Não esqueça de dizer também o que você pensa sobre essa situação. Vale contar ainda que o Furacão ainda tem mais 3 argentinos em seu elenco. Dessa maneira, são 11 gringos à disposição do Atlético, com a importante ressalva de que apenas 9 jogadores estrangeiros podem disputar cada partida do campeonato nacional. Hora de falar sobre o Vasco, que já é o quarto que mais gastou com contratações na temporada de 2026. Cruz Maltino desembolsou 105 milhões de reais na contratação de atletas. Então, me refiro aos 4 reforços que chegaram: Brenner, Inestrosa, Rojas e Saldívia, além da compra do Andrés Gomes e da aquisição de um percentual do Zuccarello. Importante registrar que o Vasco ainda fez a renovação do empréstimo de Carlos Cuesta. Só Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pela ordem, só Flamengo, Cruzeiro e Atlético Mineiro investiram mais na temporada de 2026. Vasco que ainda negocia as compras do Cuiabano, empréstimo com opção de compra de valor de 7 milhões de euros, e também de Cláudio Spinelli. Primeira proposta feita ao Del Valle foi recusada de empréstimo. O time equatoriano só aceita negociá-lo em definitivo, mas a vontade do Spinelli pode ser determinante para esse acordo. Só para completar sobre o Vasco, o time foi derrotado por 2-1 para o Mirassol na noite dessa quinta-feira em Mirassol. E sob o comando do Diniz, nos últimos 9 jogos no Campeonato Nacional, o Vasco tem 1 vitória e 8 derrotas, 6 gols pró, 21 gols contra. E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Rani Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para a Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precisa jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan. São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1 a 0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado.
ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. Tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com o Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors. O Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Quero falar agora sobre o Corinthians, que faturou mais com o aluguel do seu estádio para o Santos do que com a renda do jogo na Vila Belmiro. Bora aos números. Santos jogou contra o Red Bull Bragantino no fim de semana passado, Campeonato Paulista, a partida terminou 0-0 e registrou ao Corinthians uma receita de R$950 mil de aluguel. Guarde esse número, 950 mil. Pois bem, Corinthians jogou contra o Bahia no meio de semana, Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Tudo por conta da dificuldade com os jogos em São Paulo, não daria para que o Corinthians jogasse na Neoquímica Arena no mesmo dia. Na teoria, o Corinthians precisaria jogar na quinta-feira e ele teria menos tempo para se preparar para a partida desse domingo contra o Flamengo, para poder chegar ao confronto da Supercopa do Brasil contra o Flamengo mais descansado. Corinthians topou mandar sua partida na Vila Belmiro. O problema é que a arrecadação desse jogo na Vila foi de R$1.100.000. Com os descontos, entre eles 300 mil pagos ao Santos de aluguel, sobraram para o Corinthians de receita líquida desse jogo na Vila Belmiro R$511 mil, pouco mais da metade dos 950 mil faturados com o aluguel da Neoquímica Arena. Só para lembrar, quando joga em seu estádio, o Corinthians costuma ter arrecadações próximas a R$2 milhões livres de impostos. Foi assim, por exemplo, em sua última partida como mandante na Neoquímica Arena. Só para completar o noticiário do Timão, registrar que o Corinthians contratou Crisleison Santos. Ele já trabalhou como observador do Manchester United e chega para ser o coordenador de mercado das categorias de base. Já João Pedro Choca pode ser devolvido pelo Torino. Nos primeiros exames médicos houve uma reprovação. O negócio ainda não está completamente descartado. O que você achou de tudo que eu falei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.